fim da espera. Flamengo fecha melhor negócio de 2025. Vamos falar sobre isso, tem informações, vamos comentar esse jogo brabo aí que o Flamengo jogou ontem. Várias outras notícias do Flamengo sobre Marcos Antônio. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like, que é muito importante pra gente seguir crescendo aqui no YouTube. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E olha, um jogo pavoroso do Flamengo. Se eu achava que não dava pra piorar do primeiro jogo que foi lá no Raulinho de Oliveira, ontem foi pior. E ontem, rapaz, foi tudo ruim. O time do Flamengo desorganizado tecnicamente. Os garotos parece que são inocentes na marcação, sabe? Você vê até no jogo contra o Mirassol, agora refletindo melhor, porque ali a gente estava evidentemente emocionado pelo título brasileiro, o Flamengo indo ao Mundial, os garotos empatando ali contra o Mirassol fora de casa, e o Mirassol dentro da sua casa foi uma pedra no sapato para vários clubes. Entretanto, meus amigos, tomou 3 gols do Mirassol. Tomou um gol da Portuguesa patético, né? Portuguesa construindo desde lá de trás. E ontem tomou 2 gols do Bangu. Um no início do jogo, num passe entre linhas, no começo do jogo, gramado molhado, pesado, grama alta. Tomaram um passe entre linhas. E o segundo gol faltou oferecer um cafezinho ali pro jogador do Bangu, um chazinho, quer café descafeinado ou quer cappuccino? Sabe? Inocentes assim. E aí cabe ao Bruno Pivetti também trabalhar em cima disso. E outra coisa, tem que tomar cuidado, porque assim, Pedrão, que se dane, o Carioca e coisa e tal. Eu sou da ala que, sinceramente, se você chega pra mim, Pedrão, Flamengo vai ser campeão da Libertadores, brasileiro vai perder o Carioca, eu assino e te dou. Tem muita gente que fala, não, Pedrão, veja bem, o Carioca é uma tradição, o Carioca... Olha, mas não pode ser eliminado na primeira fase, convenhamos. Ainda mais nesse novo regulamento em que os 4 primeiros do grupo A e os 4 primeiros do grupo B vão à semifinal. Então, no total de 12 clubes que jogam o campeonato, porque o grupo A tem 6 clubes, o grupo B tem 6 clubes, formando 12, 8 vão à próxima fase, só 4 não vão à próxima fase. É vergonhoso, mesmo que você comece com a categoria de base, é vergonhoso isso. E tem uma outra coisa. Tem que tomar cuidado para não ser rebaixado. Porque o time de pior campanha, somando o grupo A e o grupo B do Campeonato Carioca, ele é rebaixado para a segunda divisão e o segundo time com pior campanha, ele vai para uma espécie de play-off contra o time que está subindo para decidir se ele cai ou se ele permanece no Campeonato Carioca para o ano que vem. Só de ter que jogar esse jogo, o Flamengo ganharia, evidentemente, se botasse o titular, mas já seria ali uma vergonha, né? O Flamengo, até esse momento, é o líder. Pedrão, mas como assim? O que acontece é, o Bangu ele tá no outro grupo. Quem somou 3 pontos foi o Bangu. Essa rodada de ontem era para ter sido a rodada de estreia. Só que o Flamengo antecipou o seu jogo contra a Portuguesa em razão da decisão da Supercopa do Brasil. Os times do grupo do Flamengo ainda não jogaram. Vão jogar, vão ultrapassar o Flamengo. Certamente não todos. Tá todo mundo com 0 pontos e 0 jogos. O Flamengo tá com 2 jogos e 1 ponto.
o Madureira também tem um jogo, o Boa Vista também tem um jogo, perder o jogo. Então, pelo menos, apesar que Madureira e Boa Vista estão com um jogo a menos que o Flamengo, mas no momento o Flamengo não desce ali para a zona de possível zona de rebaixamento, porque depois vai fazer o somatório e quem tiver a pior campanha cai, o segundo de pior campanha tem esse playoff que eu falei para vocês. Mas é algo a ser debatido, tá? E aí eu até pro próximo jogo, a informação que eu tenho, já que o Vitão já tá no bid, existe a possibilidade do Vitão entrar nessa zaga aí até para dar dar uma orientada, porque tá muito desorganizado, tá terrível, né? E aí tá muita gente atacando a base do Flamengo. Pô, Pedrão, o Bap não tá investindo na base. Gente, veja, a base do Flamengo não é ruim, cara. Esses garotos aí são os mesmos que meteram 3 gols no Mirassol, entende? Só que o time tá muito desorganizado no que se diz respeito quando não tem a bola. Quando precisa marcar, tá muito desorganizado. E aí vai a cobrança aqui até ao Bruno Pivetti, tá? Vamos avançando aí, pessoal. Tem coisa pra gente conversar. Uma informação que a gente já havia comentado ontem e procede de fato, tá, gente? O BAP quer proibir participação de dirigentes de outros clubes nos poderes do Flamengo. O Conselho Deliberativo convocou uma reunião para votar a pauta no dia 27 de janeiro, daqui a 13 dias. Nesse sentido, o Conselho Deliberativo tem uma reunião extraordinária para o dia 27 para votar uma proposta de reforma do Estatuto apresentada que diz: ficará impedido de participar de qualquer poder associado ao Flamengo que atue direto ou indiretamente como investidor, acionista, cotista, gestor, administrador, consultor ou exerça cargo de direção ou de conselheiro remunerado ou não em outra agremiação desportiva ou sociedade anônima do futebol SAF, nacional ou estrangeiro, independentemente da modalidade ou divisão que dispute ou que dela seja torcedor notório. O impedimento abrange participações indiretas via empresa, fundos, holdings, consórcio, pessoas interpostas. Inclui também o apoio financeiro, mesmo que informal ou eventual. A barreira cessa após 12 meses do desligamento comprovado e da alienação total de qualquer vínculo. A convocação trata a apreciação e votação sob o rito sumário, o que chamou a atenção dos conselheiros nesse tipo de situação. O mais comum é propor a emenda e abrir prazo para a apresentação de alteração. O rito sumário é um procedimento acelerado e simplificado de deliberação previsto no regimento interno do órgão, usado quando o tema é considerado objetivo técnico ou já suficientemente instruído. Vale lembrar que membros da antiga gestão do Flamengo, o ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, trabalha em outros clubes, tem participação em outros clubes. Landim faz parte do grupo LG2, que adquiriu a SAF do Confiança de Sergipe, por exemplo. O Marcos Braz é VP de futebol, ex-vice-presidente de futebol do Flamengo e executivo do Remo. Há outros associados que atuaram na gestão do Landim e hoje estão ligados ao clube sergipano. O Bruno Spindel, por exemplo, agora trabalha no Cruzeiro. Então, o Flamengo visa evitar que essas pessoas voltem a assumir um poder no Flamengo, pelo menos dentro de um ano. Eles precisam ficar um ano sem ter ligação nenhuma com outra agremiação e aí poderiam exercer o poder político no Flamengo. Vamos ver, vamos acompanhar. Vai ter desdobramentos, evidentemente. Mesmo o Landim não sendo o presidente do Flamengo, ele tem apoio interno e vai dar pano pra manga, né? Certamente essa situação, beleza? Pessoal, falando agora sobre Marcos Antônio,
O Flamengo perguntou a Lazio sobre as cláusulas de contrato do Marcos Antônio, sobre a obrigação de compra no que se refere, no que se diz respeito ao São Paulo, pela contratação do jogador. O Flamengo quer saber quando o São Paulo tem que pagar a primeira prestação e perguntou também, em caso de atraso da prestação, se eles podem assumir o acordo com o São Paulo. É até um jornalista, um setorista do São Paulo que traz essa informação, o Rafael Emiliano, e agora ele traz essa informação que o Flamengo chegou a falar com a Lazio, que é quem de fato detém os direitos econômicos do jogador. Vai lembrar que o São Paulo precisa vencer mais um jogo para que automaticamente a cláusula de obrigação de compra para o gatilho seja acionado e aí sim o São Paulo adquira o Marcos Antônio. Vamos ficar aguardando aí as cenas dos próximos capítulos, mesmo com interesse, mesmo com a contratação aí, em vez de acontecer de Lucas Paquetá, poderemos ter o Marcos Antônio no Flamengo. Outra coisa, o Corinthians traz a Monique Danello, a grande parceira aí, Monique Danello, grande jornalista também, em conjunto aí com a Bianca Molina. O Corinthians manifestou interesse na contratação de Everton Cebolinha por empréstimo, não para comprar o jogador. O Flamengo não cogita negociar o atacante nesses modos, até porque o contrato do Cebola com o Flamengo vai até o final desse ano. O camisa 11 é visto como peça fundamental no esquema técnico do Filipe Luiz. Pode não ser o titular, mas é sempre um jogador que está entrando nas partidas. A diretoria do Flamengo não tem nenhuma intenção de se desfazer do jogador nessa temporada, apesar dele demonstrar uma certa insatisfação por não estar recebendo os minutos que ele acredita que ele teria que receber. Ele que teve um final de ano bom, né? Teve um último recorte de ano bom, entrando ali no segundo tempo, sobretudo no lugar do Samuel Lino, mas não teve no ano passado uma regularidade, né? Uma sequência de jogos boa, assim. Então tem essa situação também em relação ao Everton Cebolinha. Agora, entrando na seara Lucas Paquetá, meus amigos, a imprensa de São Paulo, ela não cansa de se morder pelo Lucas Paquetá. Isso porque o Ricardo Martins, ontem, eu já trouxe no vídeo que eu estava até gravando, né? Da tarde, que eu gravei ali até bem tarde, porque eu tinha pegado voo e coisa e tal. Daqui a pouco já tô em casa. O que acontece é o seguinte: o Leandro Quesada dizendo que o Paquetá é superestimado. O Júlio Gomes, lá do UOL, dizendo que o Paquetá é superestimado e que outros jogadores são melhores, né? O Quesada, no caso, e o Júlio Gomes falando que o Paquetá é superestimado, não é jogador de seleção, enfim, meio que desprezando o Paquetá. E agora, o Ricardo Martins dando a seguinte sugestão: o Palmeiras deveria atravessar o Flamengo na contratação do Paquetá. Olha aí. O Palmeiras deveria vender o Alan, pegar esse dinheiro e ir lá no West Ham para trazer o Paquetá. Você deixaria o Flamengo com um craque a menos e ainda traria o Paquetá. Faltou alguém pensar no Palmeiras. Só tem que lembrar aí o Ricardo Martins, para que o Palmeiras invista no Paquetá, primeiro o Paquetá tem que querer o Palmeiras. Porque o West Ham só está considerando vender o Paquetá por uma quantidade de dinheiro inferior àquela que eles pediram, porque o Paquetá está fazendo uma força imensurável frente aos dirigentes, treinador, acionistas do West Ham para ser vendido ao Flamengo. Não existe nada nesse sentido em relação a qualquer outro clube brasileiro. Eu diria para vocês que é mais fácil o Flamengo contratar o Gabriel Jesus, que é cria do Palmeiras, do que o Palmeiras efetivamente contratar o Paquetá.
Não adianta eu dizer, eu quero a Lamborghini. A Lamborghini que me quer, será que ela quer o meu dinheiro? Porque eu não tenho dinheiro suficiente para comprar a Lamborghini. Ou então você aí, enfim, não posso falar isso, nem quer, porque... Mas você aí, torcedor rubro-negro, eventualmente está solteiro e visa aí uma atriz global, sei lá, uma pessoa famosa, vocês podem botar aí no comentário. Hã? Só que tem que ver se ela te quer, né, meu filho? Não adianta dizer, eu quero. Não adianta, né? Querer, aí, né? A gente fica aí na seara do querer. Então não adianta, Ricardo Martins. E aí, você tem ideia da força que o Paquetá tá fazendo? O Paquetá pediu uma reunião com o técnico português no Espírito Santo, na última quarta-feira, para comunicá-lo formalmente sobre o seu desejo de voltar para casa, de voltar ao Flamengo. Essa manifestação do Paquetá é visto como o maior trunfo do Flamengo, que busca concretizar a repatriação ainda nessa janela de janeiro. O Flamengo não quer postergar isso para o meio do ano, por mais que não descarte, mas tem a chance também do jogador se valorizar em função e virtude da Copa do Mundo. Diante do posicionamento firme do meio, West Ham sinalizou que aceita flexibilizar e diminuir a pedida inicial, para a venda, entendendo que o jogador não quer permanecer no futebol europeu, não quer permanecer na Inglaterra. Uma nova reunião entre os clubes está agendada para amanhã, na sexta-feira, mas novas informações vão surgir, já estão surgindo, aliás. Lucas Paquetá e Flamengo trabalham para fechar o acordo antes do jogo diante da equipe do Tottenham, no sábado, que é depois de amanhã, tá? O desejo do meia se integrar ao elenco o quanto antes para participar do processo de pré-temporada e quem sabe está à disposição até para o jogo diante da equipe do Corinthians, no dia 1º de fevereiro, lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, tá? E aí, meus amigos, algo que eu deixei para falar no final, porque tem informação, o Flamengo fechou o negócio. O Flamengo acertou a venda de Wallacian para o Bragantino. O atacante se despediu do Flamengo após o jogo diante da equipe do Bangu, jogo esse que o Flamengo acabou perdendo, infelizmente, como a gente falou no início do vídeo. As conversas vinham acontecendo há alguns dias. O Wallacian falou em tom de despedida no vestiário após o jogo, inclusive contra a Portuguesa, no último domingo. Integrado ao profissional desde o ano passado, ele reforça o sub-20 do Flamengo nesse início de campeonato. Quem trouxe a informação inicialmente foi o jornalista Benjamin Bach. A negociação gira no entorno de 10 a 12 milhões de euros, com o Flamengo mantendo o percentual do jogador de apenas 20 anos de idade. O melhor momento do Wallacian no Flamengo, eu diria para vocês que foi o jogo contra o Chelsea. Por incrível que pareça, um dos jogos mais difíceis que o Flamengo teve no ano passado. Contra o Chelsea, que ele se destacou bem, fez um dos gols do Flamengo naquela oportunidade, mas depois, problema extracampo não, né? Problema em campo mesmo. Desejo toda a sorte do mundo a ele. Eu só queria entender por que se coloca um jogador que já está vendido e por que se mantém esse jogador no time para o segundo tempo, sendo que já está negociado com outra equipe, sabe? Será que faz sentido realmente isso? Desejo toda a sorte do mundo a ele, que ele possa ser feliz, mas fica essa minha dúvida, sabe? Para com o Bruno Pivetti. Você que tá aí, se inscreva. Mas, 10 milhões, 12 pelo Wallacian nessa fase é um baita negócio, hein? Baita negócio. Pelo menos é o que eu penso. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like, tamo junto, saudações de Brunegro.